Pode até parecer que eu tô em Londres, mas não tô. Tô na Macedônia. Macedônia do Norte. Aqui também tem aqueles ônibus, ó, de 2 andares ali atrás. Oficialmente, então, na Macedônia do Norte. Macedônia do Norte. Tem que ser bem específico porque tem uma treta braba ali com a Grécia. Amanhã eu conto melhor sobre. Um país novo. A Macedônia ficou independente só em 1991, quando do fim da antiga Iugoslávia. Ó, parece que eu tô em Londres, ó. Um monte de double decks aqui também. Aqui outro, ó. Ei, perdi. Ah, ali. Mas não, tô na Macedônia, capital Skopje. Trocou de nome esse ano que passou agora, é um país com nome novo, antes não se chamava Macedônia do Norte. Tem um monte de história para contar daqui. Uma primeira coisa bem curiosa que se observa aqui em Skopje é a quantidade de estátuas que se vê. Eu estava lendo que é uma das capitais com maior número de estátuas e monumentos por metro quadrado da Europa. Acho que em 2013, 2014, o governo contratou a construção de 220 daqueles ônibus estilo double decks ingleses. Aqui tem alguns. Inclusive aqui dá para ver 3 só nesse momento aqui enfileirados, né? O governo encomendou de propósito nesse modelo antigo para relembrar um pouco aqueles ônibus da década de 50 e 60. É bem curioso, é uma forma de atrair turista. Essa é a sede do governo aqui da Macedônia do Norte. Parece uma construção bem antiga, mas ela é de 2016. Na verdade, tirando a fortaleza, que dá pra ver lá em cima, onde tem um castelo antigo, enfim, a maioria das construções aqui são bem modernas, são bem contemporâneas, apesar de serem feitas para parecer antigas. Então esse é o rio Vardar. Ele divide aqui a cidade entre a cidade antiga, do lado de lá, e a cidade moderna, do lado de cá. E eu achei muito legal esses restaurantes que eles fizeram aqui, como se fosse em formato de caravelas. Tem 3 ou 4. Olha o que eu dizia das construções antigas. Ali do outro lado a gente tem o prédio da Justiça, né, o Palácio da Justiça, e também museus, todos eles com uma aparência muito antiga, porém são bem novos. O curioso é que num espaço de algumas quadras aqui do centro você encontra um monte de estátuas e monumentos, assim, dos mais variados e aleatórios. A primeira impressão que dá é que eles estão meio, tipo, perdidos, assim, com relação à própria identidade e, portanto, estão tentando construir um passado, construir uma história. De qualquer forma, é muito bonito. Bom dia, amigos! Faça chuva, faça sol, cá estou eu, turistando. Na real, eu tive muita sorte por enquanto nessa viagem. Acho que de 27, 28 dias, acho que esse é meu 27º dia de viagem, eu devo ter pego chuva só uns 2 ou 3 dias. Fui bem, né? Nós estamos no inverno aqui. Enquanto eu pude usar a capa de chuva que ganhei de presente. De qualquer forma, estou aqui em Skopje, a capital da Macedônia do Norte. E queria comentar algumas coisas antes de entrar no museu, que eu vou entrar ali porque tá chovendo, então eu vou aproveitar o museu, né? Eu falei ontem que a Macedônia tem um conflito bem grave com a Grécia acerca do próprio nome Macedônia, né? Então, resumão de 1 minuto. Aquilo que era a Macedônia do tempo de Alexandre o Grande é muito mais o terreno que seria hoje a Grécia, na região da Tessalônica, e talvez até um pouco da Bulgária. Muito pouco, menos de 10% do que é hoje a Macedônia fazia parte do território macedônico lá de Alexandre. E esse é um dos motivos pelos quais a Grécia reivindica essa história, que é a história grega, naturalmente, porque Alexandre nasceu, governou e teve a sua capital de império no terreno que hoje é a Grécia, na região de Tessalônica. Mas esse conflito, gente, é um conflito sério mesmo, tanto é que é quase uma guerra entre Grécia e aquilo que é a Macedônia.
de forma a que em 2019 eles assinaram um acordo na tentativa de fazer uma aproximação e, entre outras coisas, a Macedônia teve que trocar de nome, então passou a ser Macedônia do Norte. De qualquer forma, a apropriação cultural já aconteceu. Me julguem, tá? Eu vou chamar de apropriação cultural, me julguem, paciência. Olha só, por exemplo, aqui, dá uma olhada naquelas pessoas ali embaixo, para ter uma ideia da escala, do tamanho desta estátua, que chama o Guerreiro no Cavalo, mas é uma clara alusão a Alexandre, naquele episódio, né, em que ele doma o cavalo, que é do pai. É uma estátua gigantesca aqui na Praça Central. E, na verdade, há outras apropriações culturais, eu vou mostrando durante o dia, inclusive religiosas, acreditem ou não, há uma réplica da casa da Madre Teresa de Calcutá, que dizem que nasceu aqui, mas na verdade nasceu na Albânia. Então, essa é a ponte de pedra, ela é uma ponte do século XV e ela divide a cidade do que seria a parte mais moderna desse lado do rio e a parte mais antiga desse outro. Inclusive dá pra ver, deixa eu virar a câmera. Então aquela é a parte nova, tem a estátua de Alexandre, várias estátuas, até o Arco do Triunfo eles construíram ali. Daí ainda tem umas caravelas, não sei se dá pra ver, que são tipo restaurantes, tem várias ao longo do rio, aqui dá pra ver duas. E na parte velha, eles construíram uns prédios para parecer velhos, tá? São prédios de depois de 2014, viu? Não se engane. Todos esses aqui na lateral. Eles abrigam museus e tal, e lá no fundo então tem a parte velha mesmo. Olha, essa fonte eu achei bem legal, ela tá desligada porque é inverno, né? Mas ela retrata as mulheres no geral, é uma homenagem às mulheres no geral. Ali tem uma mulher grávida, ó, primeira estátua. Depois aqui ela tá brincando com a criança, né? Bem amorosamente ali, juntinhos. Essa aparece ela amamentando, olha. E aqui no fundo ela também tá brincando. Então achei bem interessante, diferente. Olha, bem pertinho da fonte que eu acabei de mostrar, na sequência, fica uma estátua bem grande também de Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, né? E lá em cima fica então a fortaleza da cidade, essa sim antiga. Eu não sei se você já visitou uma mesquita antes, de qualquer forma, para os muçulmanos a purificação é muito importante. Então eles têm o costume de lavar orelhas, mãos, pés, rosto antes de entrar e tirar os sapatos, obviamente. Vou aproveitar que a mesquita está vazia, porque não é horário de oração, só para mostrar para vocês, bem simples. Já que parou de chover, deixei o museu para depois e vim aqui para a fortaleza da cidade de Skopje. Vale lembrar que alguns anos atrás teve um terremoto muito forte, por isso está tudo destruído em função disso. Algumas coisas eles estão reconstruindo. A preocupação deles aqui não é em fazer um restauro histórico das coisas, né? Olha só a construção do castelo, por exemplo, que eles estão fazendo ali. Super antiga a forma de construção, né? Olha, Skopje até que é uma cidade bem grande, viu? Ali tá a mesquita, o minarete da mesquita, né, que a gente viu. Lá no fundo tem a fortaleza, bem destruidinha, mas tá aí a fortaleza. Esse morro, olha lá em cima, dá pra ver? Fica a Cruz do Milênio. É um monumento que eles construíram lá em cima, bem grande. Só que daqui parece pequeno, né? E o estádio de futebol da cidade. Aí. Então esse é o antigo bazar da cidade de Skopje. Ele é bem antigo mesmo, tem registros de ser ainda do tempo do Império Otomano, século XII. E dá pra ver isso não só na arquitetura, né, que é
dá pra ver que é otomana, mas também pelas mesquitas, tem umas 30 mesquitas aqui no bairro. Olha ali o minarete de uma. Bem aqui no centro de Skopje fica então esse memorial barra museu, que está aqui atrás de mim, em homenagem à Madre Teresa de Calcutá, que nasceu na Albânia, como eu falei, mas que morou aqui, então tá aceitável. Como nós falamos bastante de Alexandre o Grande nesse vídeo, vou deixar aqui algumas imagens que eu gravei em Pompeia, na Itália, onde está então esse mosaico famoso com a imagem de Alexandre. Se você quiser, dê uma olhada, tanto esse vídeo de Pompeia quanto os outros que estão aí no canal. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar o que achou e compartilhar com algum amigo. Até no próximo vídeo.